Olá, bem-vindo à nossa terceira aula de equação do segundo grau. Nas duas primeiras aulas eu te apresentei toda a parte teórica e também resolvi várias equações do segundo grau, de várias maneiras diferentes. Usei a fórmula de Bhaskara, soma e produto, resolvi as equações incompletas que a gente resolve de um jeito diferente, de uma maneira mais fácil, e também te mostrei uma forma alternativa. Neste vídeo eu vou te apresentar somente problemas envolvendo equações do segundo grau. Alguns desses problemas, a equação já está dada, mas em outros, não. Você tem um texto e dele você tem que tirar as informações para conseguir escrever a equação. Esse é o problema da maioria dos alunos, não consegue escrever. Se esse for o seu problema, você deve assistir esse vídeo. Mas se você tiver muita dificuldade, eu te recomendo que volte lá e assista o curso de equação do primeiro grau. Lá eu faço a mesma coisa, eu apresento vários problemas e mostro como tirar do texto a equação. Por que equação do primeiro grau antes? Porque é mais fácil. Você então começa com problemas mais fáceis e depois vai trabalhando com problemas mais difíceis. E aí depois que você viu tudo lá, aí você volta e tenta fazer aqui as equações do segundo grau. Eu vou te apresentar os problemas. Gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse escrever alguma coisa, tá bom? Mesmo que você tenha muita dificuldade, tente. Por que tentar mesmo que você tenha dificuldade? Porque se você tentar colocar no papel tudo que você acha, quando você olhar a resolução, você vai começar a perceber aonde você está errando. Qual é a maneira correta de pensar aqui ou ali, onde você pensou de um jeito diferente? Então, aos poucos, você vai começar a pegar o jeito. Mas a melhor forma é mesmo tentando. Nunca se esqueça, matemática não é um esporte para espectadores. A gente precisa praticar. Vou te apresentar. Tente fazer. Nesse primeiro exercício, nós temos três equações que, olhando assim, aparentemente, não são equações do segundo grau. Aparentemente. Você vai perceber que na resolução vai aparecer uma equação do segundo grau, tá bom? Elas estão, a gente costuma dizer que elas estão disfarçadas. Tem ali a equação do segundo grau, mas ela está ali escondida. A gente tem que fazer com que elas apareçam. Então, olha só. Essa aqui é chamada de equação racional. É uma igualdade entre duas razões, tá bom? E quando duas razões são iguais, então eu sei que este cara vezes este é igual a este vezes esse, tudo bem? Então vamos lá. Este 2x mais 1 multiplicado por esse x mais 3 é igual, tudo bem? Esse vezes esse, tudo bem? Não, não está tudo bem. Por que não está tudo bem? Muita gente faz isso e não coloca parênteses. Ah, professor, mas aqui não tem parênteses. Aqui não tem parênteses porque aqui não é necessário, tá? Mas aqui é, por quê? Você não tem que multiplicar este cara por esse, então não é tudo isso multiplicado por tudo isso. Então eu preciso colocar o parênteses, porque sem o parênteses é o 1 que está multiplicado por x apenas, tá? Então, apesar de não ter parênteses aqui e nem aqui, na hora de fazer a multiplicação, eu preciso colocar o parênteses. Do outro lado,
esse multiplicado por esse. Então, x mais 2, eu preciso do parênteses, porque tudo isso vai multiplicar por x mais 5, ok? Então, vamos lá. Numa igualdade entre duas razões, esse vezes esse é igual a este vezes esse, tá bom? Aí você vai aplicar a distributiva. Esse vezes esse, 2x ao quadrado, mais 2x vezes 3, 6x, mais, agora, 1 vezes x dá 1x, 1 vezes 3, 3. Faz a mesma coisa do outro lado. Esse vezes esse, x ao quadrado, mais 5x, mais 2x, mais 10. Ok? Bom, aí, aqui, olha só, eu consigo desse lado juntar só isso aqui. Esse x quadrado não dá para juntar com isso, não dá para somar. Então, x quadrado mais isso aqui eu posso somar, 7x mais 3 igual, do lado de cá a mesma coisa, só esse, né? Ó, x quadrado mais 7x mais 10. Bom, aí um erro muito comum, o cara vem e aplica a fórmula de Bhaskara só aqui e depois aplica a fórmula de Bhaskara aqui, né? O A é igual a 1, o B é igual a 7, o C é igual a 10. Gente, não pode. A fórmula de Bhaskara só posso usar quando tem uma expressão do segundo grau e do outro lado zero. Aqui não tem zero, então tem que tirar tudo que está daqui, tá? Então vamos lá, passa para cá. O que seria o passa para cá? Subtrai x quadrado dos dois lados. Então, se eu subtrair o x quadrado desse lado, subtrai x quadrado desse lado, vai ficar x quadrado, certo? Subtrai 7x desse lado, subtrai 7x desse lado, né? Sumiu, ficou do outro lado 10. Então, x quadrado é igual, eu podia subtrair o 10 e vir para cá, né? Ia ficar com x ao quadrado mais, menos 7 igual a zero. É uma equação de segundo grau. Poderia usar a fórmula de Bhaskara, mas como vocês viram no vídeo anterior, essa equação ela é incompleta, porque o b é igual a zero. Então, se ela é incompleta, eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara, tá bom? Igual a 7. Daqui eu posso tirar aqui, x é igual a mais ou menos raiz de 7. Então, eu tenho duas raízes, né? X igual a raiz de 7 ou x igual a menos raiz de 7, tá bom? Olha só. Esse seria o x1, esse seria o x2, pode colocar x1 e x2 ou não precisa colocar. Conjunto solução, raiz de 7 menos raiz de 7 e deixa raiz de 7, tudo bem? Esse próximo exercício é uma equação do quarto grau. Bom, como é que eu faço para resolver essa equação aqui? Percebe que eu tenho três termos. Esse carinha aqui, ó, o termo do quarto grau, eu posso escrever ele assim, ó, x ao quadrado. Por que isso aqui é x à quarta? Mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4, tá bom? O resto eu vou copiar. Isso que eu fiz, agora você percebe o seguinte, ó, esse carinha, x ao quadrado, ele não apareceu aqui, ó, não é? Então, aqui eu tenho um cara ao quadrado, menos 8 dele. Isso aqui agora não parece uma equação de segundo grau? Agora é só eu chamar esse x quadrado de qualquer outra letra. Pode ser y, pode ser t, pode ser w, pode ser a letra que quiser. Eu vou chamar ele de w, tá bom? Só não pode ser o próprio x. Algumas pessoas colocam no lugar do x quadrado, coloca x. Isso causa confusão. Por quê? Porque o x já aparece na tua equação original. Então, vamos continuar. Se eu chamar esse carinha de w, então, o que nós temos? Olha só, isso aqui não é o meu w? Então, eu tenho w ao quadrado, menos 8w, menos 9 igual a zero. Agora, chamando o x quadrado de w, eu transformei essa equação numa equação do segundo grau. Então, essa equação, ela é do segundo grau? Não, não é. Ela é uma equação do quarto grau. Mas eu consegui transformar ela numa equação do segundo grau. E agora eu posso resolver isso aqui usando a fórmula de Bhaskara, soma e produto, do jeito que você quiser, tá? Então, presta atenção numa outra coisa. Eu consigo fazer isso sempre? Sempre que eu tiver três termos, tá? Uma do quarto grau e uma do segundo grau. Aí eu consigo transformar. Se não tiver, por exemplo, imagina que aqui tem um x ao cubo, tá? Um x. Aí eu não vou conseguir, usando esse argumento, fazer isso, tá? Em algumas situações muito
muito raras, a gente até consegue usando outros artifícios, mas é muito mais difícil de fazer. Isso é uma situação rara, tá bom? Agora, isso aqui acontece com uma certa frequência e era chamado de equação biquadrada. Por que biquadrada? Porque aqui eu tenho que resolver essa equação, que é uma equação quadrática. Descobrindo quem é o W, eu resolvo essa, que é uma outra equação quadrática, por isso biquadrada, tá bom? Como é que eu faço para resolver essa? Você pode usar a forma de Bhaskara, mas eu vou usar aqui soma e produto, que é bem rapidinho. Se você não lembra como fazer por soma e produto, dá uma olhada no vídeo anterior, que lá eu explico direitinho. Então, o produto é menos 9 e a soma é 8, tá bom? Então, quais são as raízes? Que agora as raízes não são x, né? Não tem x1 e x2, porque a variável que você vai descobrir quem é o w. Então, seria no máximo w1 ou w2, ou só w, tanto faz. Quais são as raízes? Então, o 9, eu posso fatorar ele por inteiros, como sendo 3 vezes 3, é a única fatoração por números primos, tá? E a outra fatoração inteira, 9 vezes 1. Bom, nos dois casos, o produto dá 9. Como o produto tem que dar menos 9, então um dos fatores tem que ser negativo. Agora eu vou olhar aqui, a soma tem que ser 8. Então, olha esses fatores. A soma ou a diferença tem que dar 8. A soma é 6 e a diferença dá 0. Não deu. A soma é 10 e a diferença dá 8. Então, é isso aqui. Então, uma das raízes é 1 e a outra é 9. Então, 1 e 9. Agora, vamos acertar o sinal. Como o produto é negativo, um dos dois é negativo. Qual é negativo? Olha a soma. A soma é positiva, então o maior é positivo e o menor é negativo. O produto dá menos 9, soma, deu 8. Bom, eu tenho isso aqui, tá joia? Agora eu volto. Eu descobri quem é o W, eu não descobri? Agora olha só, menos 1. W menos 1. Existe um número real que ao quadrado dá menos 1? Não, real não. Logo, essa aqui não convém. Então, eu só tenho essa possibilidade. Logo, então eu sei que o x quadrado, o que eu quero descobrir é o x. Mas eu sei que o x quadrado é igual a w. E o w vale 9. Então, quanto vale x? Mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3. Portanto, quem é o conjunto solução? O 3 e o menos 3. Então, eu tenho duas raízes possíveis para essa equação. Só para relembrar uma coisa que eu já falei no vídeo anterior, tá? A equação do quarto grau, ela tem 4 raízes, tá? Acontece que só 2 são raízes reais. E as outras 2? Daqui, ó, são complexas, que nesse caso não convém, porque nesse vídeo nós, como no vídeo anterior, nós só estamos trabalhando com reais, tá bom? Se você sabe trabalhar com números complexos e se aqui estivesse em complexos, tá? Em C, aí sim você teria que encontrar as outras raízes complexas. Mas não é o caso aqui, que eu estou trabalhando só em R, tudo bem? Se você não sabe o que são números complexos, uma hora a gente estuda isso. E para finalizar, nós temos aqui uma equação irracional. O que é que você não deve fazer aqui? Corta. Pelo amor de Deus, não faz isso com o tio Luiz aqui não, hein? Tá? Bom, primeiro você tem que observar as condições de existência para uma equação como essa. Sim, existem condições de existência para a raiz. Em R, esse cara que está dentro da raiz não pode ser negativo, tem que ser maior ou igual a zero. Então, lá, condições, né, de existência. Então, primeiro, 2x² mais x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. E esse cara, que é o resultado da raiz, na verdade, a raiz é x mais 2, tá? Também não pode ser negativo, também tem que ser maior ou igual a zero, tá? No final do exercício... Bom, o que é que você pode fazer então? Olha só, tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Eu tenho que, na equação irracional, eliminar essa raiz. Então, o que você pode fazer? Eleva este lado ao quadrado e eleva este lado ao quadrado. Na hora de levar esse lado ao quadrado, é o lado direito inteiro ao quadrado. Então, não tem parênteses, mas eu preciso colocar um parênteses aqui, ok? Quando você faz isso, você vai ficar com... Cancela aqui, tá? Ficaria, você pensaria, ficou um módulo.
Tá? Mas você lembra que este cara é maior ou igual a zero? Então, na verdade, aqui corta mesmo, tá? Então, vai ficar 2x² mais x menos 6. E do lado de lá, você tem que desenvolver o quadrado da soma. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Bom, se você não lembra disso, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. X mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 2 que multiplica x mais 2, ok? E esse quadrado é a mesma coisa que isso. E aí você vai fazer o quê? Esse vezes esse, x ao quadrado. Esse vezes esse, mais 2x. Esse vezes esse, mais 2x. E esse vezes esse, mais 4. X², não posso somar com ninguém. Agora esses dois eu posso. Vai dar 4x. E esse aqui, 4, tá bom? Acontece que já saiu direto porque eu lembro que isso aqui é um produto notável. Se você não lembra de produtos notáveis, eu recomendo fortemente que você relembre isso, tá bom? Agora eu tenho que resolver aqui uma equação de segundo grau que não apareceu, né? Eu tenho que agora subtrair ou jogar para o lado de cá, né? Todos esses caras. Então vamos lá. X ao quadrado. O x² aqui está somando, vem para cá subtraindo. Então 2x² menos x² vai dar x ao quadrado. O 4x está somando aqui, vem para cá subtraindo, então tem x menos 4x vai dar menos 3x. E aqui você tem menos 6, menos 4, menos 10 igual a zero. Pronto, equação do segundo grau prontinha para usar ou a fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Como no exercício anterior eu já usei soma e produto, então nesse aqui eu vou usar Bhaskara, tá? Mas se você quiser pode usar soma e produto também. Então vamos lá. Delta é igual a... O b é menos 3, certo? Então, b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 10. Então, isso vai dar, aqui vai dar 9. Menos 4 multiplica por menos 3 vai dar, por menos 10 vai dar mais 40. Então, deu 49. Então, as raízes menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, ficou com 3 mais ou menos raiz de 49 dá 7, dividido por 2. Então, tem duas raízes. Primeira raiz, com a soma, 3 mais 7, 10, dividido por 2, 5. Com a diferença, vai ficar 3 menos 7, vai dar menos 4, dividido por 2, dá menos 2. Então, eu tenho as duas raízes, tá joia? Bom, quando você tem uma equação irracional, você pode simplesmente, já chegou aqui, já resolveu, achou o x, acabou? Não. Você tem que olhar aquelas duas raízes, ver se elas satisfazem a condição de existência. Ou se você não lembrar da condição de existência, não tiver colocado isso, tá? Você testa as raízes. Por quê? Pode acontecer, quando você tem uma equação irracional e levou os dois lados ao quadrado, pode acontecer de aparecerem falsas raízes. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo o que acontece, por que elas aparecem, tá? Eu vou fazer um outro vídeo separado só falando do aparecimento de falsas raízes, tá? Mas aqui, quando você tem uma equação irracional, elevando o quadrado dos dois lados, podem aparecer falsas raízes. E como é que você identifica qual dessas raízes é verdadeira e qual delas é falsa, se existir alguma falsa raiz? Você pega cada uma delas, ou você testa aqui para ver se deu certo, ou olha as condições de existência, o que dá na mesma, tá bom? Vou olhar as condições de existência. Pega o x igual a 5, coloca 5 aqui. 5 mais 2, 7, é maior ou igual a zero? Perfeito. 5 ao quadrado dá 25, vezes 2, 50. Mais 5, 55. Menos 6, 49. Então, beleza, maior ou igual a zero, então satisfaz. Se você tivesse colocado aqui, aqui teria dado 49. Raiz de 49 dá 7. E desse lado também daria 7. 7 igual a 7, então 5 com certeza é raiz, tá? Então esse aqui, ok. Será que o menos 2 é uma raiz falsa? Bom, eu tenho que testar também. Coloca menos 2 aqui. Menos 2 mais 2 é maior ou igual a zero? Sim, ok. Coloca aqui o menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Vezes 2, 8. Menos 2 dá 6. Com menos 6 dá 0. 0 é maior ou igual a zero? É, ok. Bom, então satisfaz as duas condições. Essa também é, tá? Se você não tivesse
feito isso, você poderia ter colocado direto aqui, ó, tá? Colocando direto aqui, se você colocar o menos 2 aqui dentro vai dar zero, raiz de zero é zero. E aqui também dá zero. Zero é igual a zero, então satisfaz. Então não tem nenhuma raiz falsa aqui, por sorte. Poderia acontecer de uma delas ser falsa, ou poderia acontecer até das duas serem falsas, tá? Portanto, quem é o conjunto solução? 5 e o menos 2, ok? Só para finalizar, esse primeiro exercício eu vi uma equação irracional, uma equação biquadrada e uma equação racional, tá? É assim que a gente resolve todos os tipos de equações racionais, irracionais e biquadradas? A ideia é essa, porém, algumas dificuldades podem aparecer, mas eu não vou tratar nesse vídeo de como resolver todas as equações irracionais, todas as racionais e todas as biquadradas. Eu vou fazer vídeos específicos para isso, e eu vou fazer vários exercícios só envolvendo equações biquadradas, irracionais, que eu vou tratar das raízes falsas, tá? E das racionais também, tá joia? Mas isso fica num outro vídeo, senão vai ficar muito longo isso. Nesse próximo exercício, eu tenho uma equação, mas ela é dada em palavras. Ó. Numa equação, encontramos o valor 884. Ele não deu a equação, mas ele disse como encontrar. Para chegar nesse resultado, somamos os quadrados de dois números pares, consecutivos e positivos. Então, vamos lá. Eu tenho que x é um número par positivo, ok? Só que eu tenho dois números pares consecutivos. Então, se x é par, quem é o próximo par? X mais 2 é o próximo número par, certo? Tudo bem? É o próximo número par, ok? Somamos os quadrados desses dois números pares. Então, eu tenho que somar o quadrado deste e o quadrado deste. Vamos voltar e ler o enunciado de novo? Ó, numa equação, encontramos o valor 884. Como é que nós encontramos? Para chegar a esse resultado, somamos os quadrados de dois números pares positivos e consecutivos. Então, isso aqui é igual a 884. Então, ele não deu explicitamente a equação, ele deu por palavras e a gente tem que traduzir, tá bom? Determine, o que ele quer então? O quociente, na verdade, o que ele quer é o quociente do maior. Quem é o maior? É o x mais 2 pelo menor. É esse carinha aqui que ele quer, tá bom? Eu não quero saber qual é o x, quem é o x mais 2. O que ele quer é aquele quociente. Claro que eu preciso encontrar o x, tá bom? Então, para encontrar o x, eu preciso resolver essa equação. Então, vamos lá? X quadrado mais desenvolve esse quadrado, quadrado do primeiro, mais duas vezes primeiro vezes segundo, opa, aqui é 4, né? Mais o quadrado do segundo, igual a 884. Aqui vai ficar 2x ao quadrado mais 4x menos 880 igual a zero. Bom, isso aqui é uma equação do segundo grau, eu posso usar a fórmula de Bhaskara, posso usar soma e produto, tá? Só que agora, olha só, os coeficientes são todos pares, então eu consigo simplificar. Eu vou dividir a equação inteira por 2. O que significa isso? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Divide esse lado esquerdo por 2. Dividiu por 2, x ao quadrado. Dividiu por 2, 2x. Divide por 2, menos 440, igual a zero, tá bom? Agora eu posso usar, então, a fórmula de Bhaskara aqui. Soma e produto. Bom, mas eu já usei soma e produto e a fórmula de Bhaskara no exercício anterior. Eu vou fazer aqui o seguinte, vou usar aquela fórmula alternativa, tá? Se você não sabe qual é essa fórmula alternativa, eu fiz isso no meu vídeo anterior. Dá uma olhadinha lá. Então vai ficar, a soma aqui é menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Então as raízes é menos 1 mais ou menos 1u, tá bom? Quem é esse u? A gente encontra ele na seguinte equação. Eleva esse cara ao quadrado, é 1. Menos, eleva esse cara ao quadrado, u ao quadrado. Isso aqui é igual ao produto que dá menos 440.
Esse cara vai para lá, esse vem para cá. Então vai ficar 440 mais 1, 441. Do outro lado eu tenho u ao quadrado. Então eu sei que o u é igual a mais ou menos raiz de 441. Vamos encontrar essa raiz ou simplificar pelo menos? 441. Dá para dividir por 3? Eu vou fazer um vídeo só sobre critério de divisibilidade, tá? Eu sei que esse aqui dá para dividir por 3, porque 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então eu posso dividir por 3. Então dividiu por 3. 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1. 14 dividido por 3 vai dar 4, sobra 2. 21 dividido por 3 dá 7. Bom, 147 dá para dividir por 3? Então aqui vai dar 11, mais 1, 12, dá para dividir por 3. 14 dividido por 3 vai dar 4, sobra 2, vai dar 9. Agora não dá nem por 3, nem por 5, agora por 7. Lembra que a fatoração é sempre por fatores primos, tá? Aqui vai dar 7, 7, 1. Então, o 441 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que multiplica 7 ao quadrado, tá bom? Usando uma propriedade de potência, eu sei que isso aqui é 3 vezes 7 ao quadrado, ou seja, é 21 ao quadrado. Então, o u é mais ou menos 21. Então, terminando, menos 1, mais ou menos 21. Tenho duas raízes, tá bom? X pode ser soma 21 com menos 1, dá 20. Subtrai menos 21, menos 1, dá menos 22. Acontece que o x ele é positivo. Se ele é positivo, essa raiz não convém, tá joia? Então eu sei que x é igual a 20. Agora vamos terminar de fazer o exercício. O exercício quer saber quanto que é x mais 2. X mais 2 dividido por x. Isso aqui é igual a 22 dividido por 20. Simplifica. Dá para dividir por em cima e embaixo por 2. Vai dar 11 sobre 10, que dá 1,1. Então, resposta 1,1. Tudo bem? Se você, por acaso, não sabe o que eu fiz aqui, faz o seguinte. Usa a fórmula de Bhaskara, usa a fórmula de produto, soma e produtos, vai encontrar as mesmas raízes, tá? Mas se você não sabe, principalmente, dá uma olhadinha no finalzinho do vídeo anterior, tá? Lá eu explico direitinho o que é que eu faço para encontrar, como é que eu faço para encontrar essa raiz aqui, tá? Eu não vou explicar aqui nesse vídeo, dá uma olhadinha lá. Quem já foi meu aluno sabe que eu gosto de falar muito uma coisa. Sempre tem duas maneiras de fazer um exercício. Tem a maneira fácil e a do aluno. Como é que o aluno faria o exercício aqui? A maioria iria usar a fórmula de Bhaskara, sei lá, para encontrar as raízes dessa equação, tá? Achar o x1 e o x2. Coloca aqui, ia ficar em função de c, ia dar uma equação, e aí resolve essa equação para encontrar o valor do c. E aí coloca aqui para descobrir o que ele quer. Só que esse caminho seria muito longo. Você vai cair numa equação, possivelmente uma equação irracional, vai dar muito trabalho, tá? E quanto mais longo é o exercício, quanto mais trabalho, maiores são as chances de você cometer algum erro no meio do processo. É o que eu chamo de exposição ao perigo, né? Como é que é a forma mais fácil? Olha só. Aqui ele diz que x1 e x2 são as raízes. Olha para isso. Aqui é 1. Então eu sei que o c é o produto das raízes. x1 vezes x2. E quem é a soma? A soma x1 mais x2, eu sei que essa soma vai dar 2, tá bom? Agora você olha essa informação. x1 sobre x2 é igual a menos 2. Daqui eu posso concluir, então, que o x1 é igual a... x2 está dividindo, vem para cá multiplicando, é menos 2 x2. Se eu pegar essa informação e substituir aqui, o que é que eu fico? Então, olha só, no lugar do x1, eu vou colocar menos 2x2. Ó. x1 mais x2 é igual a 2. Então, daqui eu tiro que menos x2 é igual a 2. Então, x2 é igual a menos 2. E quanto vale x1?
Agora eu jogo aqui, ó, tá? É menos 2 que multiplica o x2. E o x2 é menos 2. Então, isso dá 4. Se isso dá 4, quem é o produto? C não é x1 vezes x2? Então, se é x1 vezes x2, cadê o x1? Está aqui, 4. E o x2 está aqui, né? Menos 2. Então, C deu menos 8, tá bom? Já descobri quem é C. Se eu descobrir quem é C, agora ele quer aqui. Raiz cúbica de menos 8. Se você lembra, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 ao cubo dá menos 8. Então, resposta, menos 2, tá bom? Muitas vezes, usar as formulinhas de soma e produto é o meio mais rápido de encontrar a resposta para o exercício. Não esqueça, tá? Soma e produto não é só usado para achar suas raízes, ok? Olha só, o próximo exercício, de novo, exercício envolvendo idades. Vestibulares adoram exercícios com idades, tá? Mas esse aqui é bem fácil de fazer. Ele é fácil, então eu vou aproveitar e te dar duas sugestões para resolução de exercícios, que eu vou usar essa tabelinha aqui, ó, tá? Já já você vai entender. Quando eu nasci, meu pai tinha 32 anos. Hoje, o produto das nossas cidades é igual, então aqui eu já vou encontrar uma equação, ó. É igual, então vou ter uma equação, a 900. A soma de nossas idades é igual, então isso aqui é presente, nossas idades hoje. Então, vou lá. Hoje, a minha idade eu vou chamar de X e a do meu pai. Bom, quando eu nasci, meu pai tinha 32 anos. Então, hoje ele tem quanto? Ele tem 32 anos a mais do que eu, tá bom? O produto de nossas idades... O produto de nossas idades é igual a 900. Pronto. É aqui que ele deu a nossa equação. Então, eu tenho que resolver essa equação. Bom, eu tenho duas maneiras de fazer esse exercício. Quais maneiras? Primeiro você observa que a minha idade aqui é número inteiro, tá bom? Natural, na verdade, né? Maior do que zero. E o meu pai também, isso aqui também é um número inteiro. Então, aqui eu tenho uma multiplicação, dando 900, dois inteiros. Então, isso aqui é uma fatoração do 900. Então, uma alternativa é você fatorar o 900 e encontrar dois números cujo produto dá 900 e cuja diferença entre eles é 32, porque a diferença entre esse e esse é 32. Então, essa é uma alternativa. Aí você vai tentando, encontrando. O problema é que o 900 tem muitas fatorações, tá? Mas é possível fazer isso. Segunda maneira, resolver a equação, que é o que eu vou fazer. Bom, para resolver esse exercício, então vamos lá. Aplica a distributiva. X ao quadrado mais 32x é igual a 900. Então, x quadrado mais 32x menos 900 é igual a 0. Então, para achar o x, eu preciso encontrar as raízes dessa equação. E aí eu posso usar fórmula de Bhaskara, posso usar soma e produto ou a forma alternativa. Bom, eu recomendo que você use a fórmula de Bhaskara, que você já está bem acostumado pelo jeito, tá? Soma e produto, se você não tiver, usa também. Só que aí, de novo, o 900 tem muitas faturações e aí o problema que você vai ter para encontrar aqui é o mesmo daqui, tá certo? Porque você sabe que o produto vai ser menos 900 e a soma vai ser menos 32. Então, de novo, caiu no mesmo problema. Se você resolveu por soma e produto aqui, você já teria resolvido aqui. É exatamente o mesmo trabalho, tá? Só que a forma alternativa eu vou fazer desse jeito que você não está acostumado ainda, tá? Então, olha só. Quem são as raízes? A soma é menos 32. Dividido por 2 dá menos 16. Mais ou menos, o U. Eu tenho que encontrar esse U. Como é que eu faço para encontrar esse U? Eleva esse cara ao quadrado. Tá? Então, 16 ao quadrado vai dar 256, menos u ao quadrado igual ao produto, que é menos 900. Aqui só uma observaçãozinha. Como é que encontrei 16 ao quadrado tão rápido, tá? Bom, eu sempre falo para os meus alunos que
decorar as potências de 2, aqui eu tenho todas as potências de 2 até 2 a décima. Eu guardo até 2 a 12, tá? É muito útil, facilita muito algumas contas. Quer ver? Olha só. 16 ao quadrado. 16 eu sei que é, vou fazer aqui. 16 eu sei que é 2 à quarta. Então 16 ao quadrado vai ser 2 elevado à oitava, que é 256. Eu sei isso, por quê? Porque eu sei que o 16 é 2 à quarta. E eu sei que o 2 à oitava é 256. Então, essa conta eu consigo fazer rápido de cabeça, por quê? Porque eu já sei isso aqui de cor, tá bom? Quer ver? Por exemplo, se você for usar a forma de Bhaskara, você não vai ter que calcular b quadrado? E quanto que é 32 ao quadrado? Aí o aluno vai lá, 32 vezes 32. Não precisa. 32 é 2 à quinta. Então, 32 ao quadrado é 2 elevado à décima. E 2 elevado à décima é 1024. Então, b quadrado daria 1024. Entendeu? Então, primeira dica. Essa tabelinha com as potências de 2, eu acho que é muito útil que você guarde, decore, porque a gente usa bastante. Os concursos, os exercícios de vestibular adoram potências de 2, tá? Vai por mim. Bom, continuando. Esse 900 vem para cá, então 900 mais 256 vai dar 1156 igual a u ao quadrado. Então, que número ao quadrado dá 1156? Bom, agora aqui uma outra dica. Eu sei que esse cara tem que ser inteiro. Por quê? As minhas raízes são todas inteiras. Se eu sei que são todas inteiras, então eu sei que esse número tem que ser inteiro. E agora aqui eu posso fatorar o 1156, dividir por 2, etc, etc, como eu já fiz antes. Ou então, agora a segunda dica de exercício, tá? Segunda dica é o seguinte, ó. Você sabe que 30 ao quadrado é igual a 900 e 40 ao quadrado é igual a 1600. Esse número está entre o 900 e o 1600. Então eu sei que o u está entre 30 e 40, tá bom? Agora você olha, o quadrado terminou com 6. E agora vem essa segunda tabelinha, olha só. Aqui é o último algarismo ao quadrado. O último algarismo é 0, então o quadrado tem último algarismo 0. 1, 2, 4, tá vendo? Então, olha só, eu sei que o quadrado tem como último algarismo 6. Quais aqui terminam com 6? O 16 ou o 36. Então, eu sei que o último algarismo do u ou é 4 ou é 6. Então, aqui eu sei que vai ser 34 ou 36. Um desses dois. O quadrado desse vai ser esse ou o quadrado desse. Um desses dois quadrados tem que dar o 1156. Eu chutaria o seguinte, o 1156 está mais próximo do 900 do que do 1600. Então eu chutaria que é esse aqui, tá bom? E aí se você fizer 34 vezes 34, só para comprovar, tá? 16 vai 1, 12 mais 1, 13, 3 vezes 4, 12 vai 1, 10, 6, 5, 1, 1. Ó, que coincidência. Na verdade, aqui não era coincidência, porque como eu sei que as raízes são inteiras, eu sei que esse u, tá, vai ter que ser um número inteiro também, tá bom? Então daqui eu já posso concluir que o u, ele é mais ou menos 34, tá bom? Então eu sei que aqui é menos 16, mais ou menos 34. Então eu tenho duas raízes, tá? Menos 16 mais 34 vai dar 18. Menos 16 menos 34 vai dar menos 50. Como eu sei que menos 50 não pode ser a minha idade, certo? Negativa. Então esse aqui não convém. Então a resposta é 18. Então qual é a minha idade? A minha idade é 18. E a idade do meu pai? 18 mais 32, 50. Então a soma de nossas idades é 68. Alternativa B. Esse é um daqueles exercícios que complica muita gente. Se você não tomar cuidado, você realmente também vai se complicar, tá? E ele não é difícil. Olha só, na resolução de um problema que recaía numa equação do segundo grau, você tem uma equação do segundo grau. Ele errou apenas
o termo independente. Então vamos lá. X² mais alguma coisa x mais alguma coisa igual a 0. Eu não sei quem está aqui e quem está aqui, né? Eu não sei quem é o A, quem é o B e quem é o C. Mas olha só, um aluno ele errou apenas o termo independente. Se ele errou apenas o termo independente, ele errou esse cara, então esse aqui está certo, tá bom? E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Se eu assumir que aqui é 1, porque não fala nada, né, de quem é aqui, se eu assumir que aqui é 1, você concorda que aqui eu tenho menos a soma? E olha só, ele encontrou como raízes 2 e menos 4. A soma dá menos 12. Então, se a soma é menos 12, se eu deixar como 1 aqui, aqui vai dar 12. Por quê? Nas raízes, a soma é menos 12. Então, bateu. Um outro aluno, na resolução do mesmo problema, ou seja, é a mesma equação, eu não tenho esse cara. Ele errou de novo, ó, apenas o coeficiente do termo de primeiro grau. Então, só esse está errado. Então, esse aqui está certo. Se eu assumir que aqui é 1, né? Então, ó, ele encontrou o quê? Raízes 2 e 16. Então, esse cara é o produto. 2 vezes 16, 32. Então, essa é a raiz correta do problema, tá bom? As raízes da equação correta agora eu tenho que achar as raízes desse problema. Bom, as raízes desse problema você pode usar a forma de Bhaskara, tá? A forma alternativa, soma e produto, ou então, como aqui é um teste, você pode olhar as alternativas. Você vê, o produto tem que ser 32. Se o produto é 32, esse produto não dá 32, esse produto não dá 32, esse dá 32, esse dá 32. Aqui vai dar o produto da menos 32, então aqui também não é. Então só pode ser uma dessas duas alternativas. A soma tem que ser menos 12. A soma aqui é menos 12? Não, dá menos 18. Então a resposta certa é esse aqui. Agora, se fosse um exercício dissertativo, aí você teria que achar as raízes. Bhaskara, soma produto, a forma alternativa, o que você quiser. Bom, eu acho que vale muito a pena todos os exercícios anteriores, nesse primeiro momento que você está ainda treinando, acostumando com as equações de segundo grau, eu acho que vale sempre a pena, em todos os exercícios, usar as 3 formas, tá? Usa a forma Bhaskara, usa a soma produto e usa a forma alternativa. Por quê? Professor, mas eu vou resolver 3 vezes o mesmo exercício? Quando você está aprendendo, faça os 3, porque assim, sempre fazendo os 3, você começa a perceber quando que é melhor, quando é mais rápido um ao outro. E aí quando você estiver na prova, no vestibular, num concurso, você já vai bater o olho e vai saber mais ou menos qual é mais rápido, qual é melhor, se é essa forma ou aquela forma, tá? O professor bate o olho de tanto fazer, é isso que a gente faz. De tanto fazer, a gente mais ou menos já sabe qual é melhor, tá? Mas isso é uma coisa que você tem que sentir. Você deve fazer todos os exercícios das 3 maneiras e aos poucos ir sentindo qual é melhor, tá bom? Então eu recomendo que nesse aqui você use as 3 formas e você vai encontrar essas raízes. Esse exercício, bem diferente dos anteriores, né? Ele não deu a equação, só que nos exercícios anteriores, em que ele não dava a equação, era fácil encontrar. Aqui eu vou ter um pouquinho mais de trabalho, justamente o que ele quer é justamente a equação, tá bom? Bom, ele pede aqui a expressão que modela o problema. O que é um modelo matemático? O modelo matemático é a equação, é a expressão que modela, ou seja, que serve de modelo para o meu problema. E resolvendo a equação, ou meu modelo matemático, eu encontro o que ele quer, tá bom? Nesse exercício, ele não pede para você resolver, ele só quer a equação, só o modelo matemático. E como é que nós vamos encontrar o modelo matemático? E aí que vem a dificuldade. Leitura e interpretação do texto, tá? Nós temos que tomar muito cuidado com esse texto. Olha só, 40 pessoas em uma excursão pernoitam no hotel. Somados, os homens despendem, ou seja, eles gastam 2.400. Então esse aqui é o gasto total. Ó, os homens, está no plural. Todos os homens gastaram então juntos 2.400. O grupo das mulheres, ou seja, o grupo todo, também gastou a mesma quantia. Então, os grupos gastaram a mesma quantia. Só que agora tem uma outra informação. Embora, agora tem um problema. Cada
pessoa, tá? Então, cada mulher tenha pago 64 a menos do que cada homem. Então, de novo, cada homem. Então, você tem informações diferentes. Aqui é a informação do grupo todo e aqui é a informação por pessoa. Eu vou precisar separar isso, tá? Só para terminar, denotando de X o número de homens, então vamos lá. O número de homens eu chamei de X, o número de mulheres eu vou chamar de M, tá bom? Eu usei X porque ele pediu aqui. A expressão que modela o problema, ou seja, a equação que ele me deu aqui, bom, eu tenho que achar qual é, tá bom? Ele me deu a quantidade total de pessoas, então eu sei que o número de homens mais o número de mulheres é igual a 40. Daqui eu posso concluir que, como eu quero ficar só em X, eu vou ter que sumir com o M. Então, aonde aparecer o M, eu vou trocar por quem? Por 40 menos X, tá bom? Eu vou usar essa informação, caso na expressão apareça o M, para sumir com o M, no lugar do M eu coloco 40 menos X. Agora vamos lá. Os homens gastaram 2.400. Então, cada homem gastou quanto? Então, vamos lá. Se eu colocar aqui a quantia que cada homem gastou, tá? Então, quanto eles gastaram? 2. Se eu dividir pelo número de homens, cada homem gastou, em média, essa quantia. Tudo bem? Daqui eu também posso concluir que quanto é o meu 2.400? É Q vezes X. Q vezes X. Deixa essas duas informações guardadas por enquanto. E o gasto das mulheres? O gasto de cada mulher por pessoa, certo? De cada mulher pagou R$ 64 a menos que cada homem. Então, cada mulher gastou quanto? Gastou R$ 64 a menos que cada homem. Cada homem gastou Q, então cada mulher gastou Q menos 64. Por outro lado, eu também sei que eu posso encontrar esse valor como? Dividindo 2.400, que é o quanto todas as mulheres juntas gastaram. Se eu dividir isso por M, eu tenho quanto cada mulher gastou. Daqui é que vai sair a minha equação. Olha só. M multiplicando esse, eu tenho M multiplicando Q menos 64 é igual a 2.400. Então, olha o que eu tenho aqui. Daqui, certo? E daqui, aqui não é o total que as mulheres gastaram? 2.400, que é a mesma quantia que o total que os homens gastaram. Então, eu vou igualar esses dois totais, tá bom? Então, eu sei que o quanto os homens gastaram, 2.400, é a mesma quantia que o que as mulheres gastaram. Pronto, encontrei agora a equação. Essa equação é que modela o meu problema, tá bom? Os homens gastaram a mesma quantia que o total gasto pelas mulheres. Mas eu quero uma equação só em X. Tem que sumir com o M e tem que sumir com o Q. Já sei, no lugar do M eu vou usar isso. E no lugar do Q? Eu vou usar isso aqui, tá bom? Então agora vamos lá. Substituindo, eu tenho... No lugar de Q, vou colocar 2.400 dividido por X. Então, Q vezes X é igual a M, e no lugar do M vou colocar 40 menos X, certo? Então, ó, M que multiplica Q, que é 2.400 sobre X menos 64. Então, olha só. Q vezes X igual M que multiplica Q menos 64. Aqui eu vou simplificar, certo? Então ficou com 2.400 igual a 40 menos X. Agora vamos fazer essa subtração. Aqui vai ficar quanto? Se eu fizer essa subtração, aqui embaixo vai ficar X e lá em cima vai ficar 2.400 menos 64x. Eu não preciso parênteses em tudo, só aqui em cima, né? Tá bom? Bom, tá quase, né? Só que nenhuma delas tem essa fração aqui. Como é que eu faço? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Se eu multiplicar este lado por x, eu tenho que multiplicar esse lado por x, e aí eu simplifico. Então, ficou como? Ficou 2.400x igual a
40 menos x, que multiplica 2.400 menos 64x. Essa equação eu encontrei aqui. Encontro, né? Ó, exatamente igual a essa. Aqui é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, essa é a expressão que permite modelar o problema. O exercício não pediu para resolver a equação, mas eu sugiro que você resolva. Se você resolver essa equação, aplica a distributiva, vai encontrar uma equação do segundo grau e vai encontrar duas raízes. Uma delas você vai ter que descartar. Não vou falar qual, você vai ter que descobrir. E a resposta final vai ser 15. O x é igual a 15. Esse é o último exercício. Parecido com o exercício anterior, eu tenho que encontrar o modelo matemático, ou seja, a equação, só que nesse caso eu tenho que resolver a equação. Como é que eu faço para encontrar a equação? Uma biblioteca possui 300 livros, todos do mesmo tamanho. Um funcionário pretende dividi-los, os 300 livros, igualmente entre as prateleiras da loja. Ele não disse quantas são as prateleiras. Eu vou chamar de P o número de prateleiras, tá? Aí ele vai pegar os 300 livros e dividir igualmente pelas P prateleiras. Quantos livros ele vai colocar em cada prateleira? Ele não disse, vou chamar de L. Mas eu sei que pegar os 300 livros, dividir pelas P prateleiras, eu vou encontrar L livros em cada prateleira, tá? Daqui eu posso concluir que P vezes L é igual a 300. Bom, deixa isso aqui por enquanto. Sabendo que se os livros forem igualmente divididos em 3 prateleiras a menos, cada prateleira vai receber 5 livros a mais. Ele quer o número de prateleiras, então é isso aqui que ele quer, tá? É esse carinha. Então vamos lá. Que informação ele está me dando aqui? Se eu pegar os 300 livros e dividir agora não pelas P prateleiras, mas 3 prateleiras a menos. Então, quantas prateleiras? 3 prateleiras a menos do que a quantidade que eu tinha aqui, tá? E quantos livros vai ficar em cada prateleira? Você vai ficar com 5 livros a mais do que 5 livros a mais do que a gente tinha antes. Tudo bem? Bom, é daqui que vai sair a nossa equação. Olha só. Esse cara está dividindo, vai para lá com a operação inversa, que é a multiplicação. Então, eu tenho 300 igual L mais 5, que multiplica P menos 3. Então, daqui eu tiro que 300 é igual, aplica a distributiva, L vezes P. Aqui vai dar menos 3 vezes L mais 5 vezes P menos 3 vezes 5, 15. Ok? Agora, presta atenção no seguinte. L vezes P não é 300? Então, você concorda que eu tenho 300 aqui e 300 aqui? Subtrai 300 dos dois lados. Sobrou o quê? Sobrou menos 3L. Opa! Menos 3L mais 5P mais 5P menos 15, certo? Isso aqui igual, do lado de cá ficou zero. Igual a zero. Tá. Eu tenho essa equação, mas isso aqui é uma equação com duas incógnitas. Eu tenho que tirar, sumir ou L ou P. Como o exercício quer o P, então eu vou sumir com L. Como é que eu faço para sumir com um L? Vamos usar isso aqui, ó. No lugar do L, eu vou colocar 300 sobre P. Então vamos lá. Vai ficar com menos 3 que multiplica L. E no lugar do L, 300 sobre P. Mais 5 vezes P menos 15 igual a zero. Bom, aqui eu tenho uma fração, né? Como é que eu faço para sumir com isso? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, tá? Eu vou multiplicar por P, tá? Então, se eu multiplicar esse lado por P, eu tenho que multiplicar o lado de lá por P também. Multiplica aqui por P. Se você multiplicar aqui por P, cancelou, vai ficar menos 900. Multiplica aqui por P, vai dar 5P ao quadrado. Multiplica aqui por P, menos 15P. Multiplica o outro lado por P, dá zero, né? Dá para eu simplificar isso, não dá? Dá para dividir por 5, vai ficar mais fácil, ó. Se eu dividir, então,
os dois lados por 5, divide esse lado por 5, aqui vai dar menos 180. Divide aqui por 5, vai dar p ao quadrado. Dividiu aqui por 5, vai dar menos 3p. Dividir o outro lado por 5, continua zero. Eu vou só reescrever essa equação. P ao quadrado menos 3p menos 180 igual a zero. Bom, eu preciso agora resolver essa equação. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, certo? Vezes o c, que é menos 180. Então, isso aqui vai dar 9 mais 720. Vai dar 729. Eu preciso da raiz quadrada de 729. Lembra a raiz de delta? Bom, raiz quadrada de 729, que número ao quadrado vai dar 729? Lembra que agora há pouco eu te dei uma dica? Primeiro, o número de prateleiras. Não vou ter uma quantidade quebrada de prateleiras. Esse número ele é um inteiro. Então, se esse exercício, se essa equação tiver solução que satisfaz, com certeza vai ser inteira, tá? Então, aqui eu vou ter com certeza um número inteiro. Então, que número ao quadrado vai dar 729? Então, vamos pensar um pouquinho? 20 ao quadrado dá 400. E 30 ao quadrado vai dar 900. Então, com certeza, essa raiz é alguma coisa entre 20 e 30. Agora, olha para o final. Termina com 9. Quais números o quadrado termina com 9? 3 ao quadrado e 7 ao quadrado, tá? Então, aqui, ou vai ser 23 ou vai ser 27, tá bom? 23 está mais próximo do 20 e 27 está mais próximo do 30. O 790 está mais próximo do 900, então eu chutaria aqui um 27. Será que deu certo? Vamos só por curiosidade? Vamos lá. Olha só, 27 vezes 27. 7 vezes 7, 49, vão 4, 14, 4, 18. 12 vezes 7, 14, vai 1, 4 e 1, 5. Então aqui vai dar 9, aqui vai dar 2, vai 1, 729. Coincidência? Não, né? Então, esse número é 27 ao quadrado, então a raiz dele é 27. Formulinha de Bhaskara, P é igual a menos B, menos 3, com o menos vai ficar mais 3, mais ou menos raiz quadrada do delta, que eu já vi que é 27, dividido por 2. Eu vou ter duas raízes, certo? Com a soma, 3 mais 27 dá 30, dividido por 2, 15. Agora aqui, ó, com o menos, 3 menos 27 vai dar menos 24. Dividido por 2 vai dar menos 12. Essa resposta, o número de prateleiras negativo, não convém. Tá joia? Então, qual é o número de prateleiras? É 15. Eu não coloquei aqui as alternativas porque eu ia encontrar o número de prateleiras, tá? Mas 15 não é múltiplo de 4, é múltiplo de 3. Então, a resposta certa vai ser B, um múltiplo de 3. Esse exercício, como esse aqui, ó, ele é um clássico. Muitos exercícios são exatamente iguais a esse, a forma de resolver. O que os vestibulares, os concursos fazem? Eles dão uma reciclada nesse exercício. Então, exercícios desse tipo são muito importantes que você aprenda a fazer. Chegamos ao final dessa aula. Nesse vídeo nós vimos então somente exercícios e problemas envolvendo equações de segundo grau. É suficiente só essa quantidade de exercícios? Infelizmente não. Por isso, no próximo vídeo eu vou apresentar mais alguns problemas e exercícios envolvendo equações de segundo grau. Espero que você tente fazê-los antes de olhar as suas resoluções. Se você gostou, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e comente o que é que você acha desse formato das aulas. Te vejo então no próximo vídeo. Grande abraço!